Bom dia, irmãos. Nós vamos estudar nesta manhã a lição de número 8, a Convenção Batista Brasileira. Eu gostaria de estar iniciando essa lição citando um versículo que tem tudo a ver com a nossa lição e com o propósito, dessa chegada do Evangelho, ao Brasil, os batistas chegando ao Brasil. E esse versículo é muito conhecido, que é Marcos 16:15, e nos diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós, temos esta obrigação de estar anunciando, pregando o evangelho a toda criatura. E como nós já observamos na lição passada, quando os americanos, após uma revolução, vieram para o Brasil, e com isso, muitos dos que vieram, eram membros de igrejas batistas americanas e começaram um trabalho, como nós já estudamos na lição passada. E com isso, veio a criação da Convenção Batista Brasileira. Logo aí, alguns anos depois, das primeiras igrejas batistas começarem os seus trabalhos, 36 anos após a fundação da primeira igreja batista, teve a criação da Convenção Batista Brasileira. E, irmãos, isso é interessante porque nós vemos a necessidade dessa união das igrejas. Não é simplesmente uma igreja abre ali, vai tocar a vida sozinha, e outra igreja, talvez com o mesmo ensinamento também, vai abrir e vai levar a vida sozinha, não. Nós sabemos que não é fácil, uma igreja caminhar sozinha, depende de muitas coisas, é preciso uma organização, por isso que nós vemos aí muitas igrejas que surgem, nomes diferentes, começam, daí a pouco está fechando, porque não tem um propósito. E junto com essa criação da Convenção Batista Brasileira, é porque começou a necessidade do Evangelho se expandir. Então, com pouco tempo, 36 anos após a primeira igreja, nós já vimos a necessidade do Evangelho expandir. Os irmãos daquela época começaram a ver a necessidade de enviar pessoas para o crescimento do Evangelho. Com isso, nós observamos que foi criada essa convenção com este propósito, porque se nós observarmos uma igreja sozinha para enviar um missionário ou para sustentar um missionário no campo, é muito difícil, manter uma pessoa. Então nós podemos pensar assim, se uma igreja levantar R$1.000 para a campanha de missões, se a igreja enviar R$1.000 para o campo missionário, para sustentar uma família ou um missionário, nós sabemos que não dá. Agora, se 10 igrejas, com o mesmo propósito, enviar R$1.000 cada uma, aí sim, nós vimos que já tem uma condição de sustentar aí talvez 2 famílias no campo missionário. Então, essa é a importância, da igreja estar envolvida com missões, contribuindo, fazendo parte da convenção, que seja até outra denominação, mas que tenha uma organização com o propósito de crescimento, de divulgar, de pregar o evangelho. Então essa organização entre as igrejas foi de grande valor para o crescimento, do meio batista no Brasil. E um dos principais nomes, da criação dessa convenção foi também um criador do cantor cristão, nós temos aqui o nome dele, Salomão Luiz Ginsburg, de 1867 até 1927. Este irmão, ele foi um dos principais, um dos nomes que fez
parte da história para essa criação da convenção e juntamente, né, o cantor cristão que é usado pela maioria das igrejas até nos dias de hoje. E nós estamos em campanha de missões. É muito importante essa lição para despertar em cada um dos irmãos o desejo, né, de ver o crescimento do evangelho de uma maneira que muitas vezes eu não posso ir no campo, eu não posso estar lá, mas eu posso estar contribuindo para quem está. Então, a oferta de uma pessoa, ela faz uma grande diferença, né? Se toda a igreja tiver uma pessoa ofertando, já é o suficiente, né, para continuar dando andamento na obra. E nós sabemos que, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que envolve em missões, né? Temos esse desejo de estar contribuindo, de estar envolvendo, participando, né? E nós precisamos estar, né, cada vez mais nos envolvendo. E diante desta formação, né, da criação da Convenção Batista Brasileira, isso abre um leque, né? Muitas coisas começaram a surgir, né? E logo começou aí a criação da Junta de Missões, né? E as duas primeiras, né, que foram estabelecidas foi a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, porque a necessidade de expandir o Evangelho. E com isso as coisas começaram a fluir, né? Com o crescimento, essa expansão do Evangelho, a preocupação dos irmãos naquela época de estar crescendo o Evangelho, né? Abre um leque aí que começou a ter o jornal, né, batista, começou a ter os trabalhos femininos, né? Começou a ter a escola bíblica e também a criação do seminário, né? Porque era necessário que pessoas fossem instruídas para estar assumindo essas igrejas que estavam crescendo. Então, um missionário, ele passa numa região, ele evangeliza, ele cria ali um ponto de trabalho, mas é preciso alguém instruído para assumir. Então, aí vem os pastores que passam pelo seminário, né? Então, nós vemos aí que a Convenção Brasileira, ela contribui para tudo isso. E ela é a maior da América Latina, né? Nós vemos que a Convenção Brasileira, ela tem hoje 8.753 igrejas, 4.944 congregações. E a nossa lição, ela cita aqui um dos trabalhos que se destaca, né, já há aí uns 10 anos ou mais. Esse trabalho tem se destacado, um trabalho social, né, que a nossa igreja conhece, que é a Cristolândia, né? E então é um dos principais projetos, né, da convenção, esse trabalho que é feito com as pessoas de rua, né, homens e mulheres, né? Nós já contribuímos com a Cristolândia aqui quando tinha mulher lá. Agora, devido à pandemia, né, as coisas estão aí um pouco lentas em relação aos trabalhos, mas agora estão sendo abrigados ali homens. Então a Cristolândia teve esse objetivo de alcançar essas pessoas, né? E são pessoas que, para essas igrejas que visam o lucro, né, que visam o dinheiro, essas pessoas não trazem benefício financeiro para a igreja, ela traz despesa. Então as igrejas que estão preocupadas em arrecadar dinheiro, elas não buscam essas pessoas. Então a convenção, ela teve esse despertamento para buscar essas pessoas que estavam deixadas na rua. Muitos têm recuperado, né? Não é fácil recuperar essas pessoas, mas nós não podemos desistir, precisamos, né, continuar contribuindo, participando. E a convenção também, além desse trabalho da Cristolândia, eles criaram também esse plano corporativo, né? Creio que a maioria dos irmãos sabem, né? Nossa igreja contribuiu um período com o plano corporativo, depois parou, agora começou de novo. E esse plano corporativo é uma oferta enviada mensalmente, né, ali para a convenção,
para eles estar tendo condições de manter essas obras sociais, de estar ajudando os membros das igrejas. E nós vemos que esse trabalho, nós tivemos a oportunidade de ver isso aí de perto, mas esse plano corporativo, ele foi criado com um propósito de toda a igreja batista, né, que pertence à Convenção Batista. Quando eles criaram, foi com o objetivo de toda a igreja estar enviando 10% da sua arrecadação, né, considerado aí dízimo dos dízimos. Né? A nossa igreja, ela não está contribuindo com esse valor, nós estamos contribuindo aí com um valor simbólico, né? Mas nós sabemos que nós tivemos prova daquilo que a convenção tem condição de fazer, né? Mesmo que muitos têm pouco conhecimento aí de algumas ações, né? Mas esse plano corporativo, ele contribui para muitas coisas, né? E na nossa consideração final da lição aqui, diz assim: a Convenção Batista Brasileira foi criada com o objetivo de servir as igrejas batistas brasileiras com sua estrutura de integração e seu espaço de identidade, comunhão e cooperação. Então, muitas coisas, os membros da igreja, nós somos a igreja, muitas coisas os membros da igreja não sabem os benefícios que a convenção pode oferecer. Né? Nós tivemos aqui na nossa igreja famílias que foram ajudadas, né, no momento de necessidade, né? Famílias que tiveram um apoio da convenção. Então, nós, como membros da convenção, membros de igrejas batistas, se nós estivermos precisando de algo, né, nós sabemos que não estamos sozinhos. Primeiro, Deus está ao nosso lado. E depois nós sabemos que tem recursos, né, que nós podemos estar buscando, né, podemos estar tentando. Se não tiver alcance dos irmãos, nós vemos que eles correm atrás para tentar solucionar a dificuldade, solucionar aquele problema. Então precisamos estar nos envolvendo cada vez mais, porque esses projetos, né, esses benefícios estão aí para servir a sociedade, para servir os membros da igreja. Né? Então, aqueles que têm condição de estar contribuindo, de estar envolvendo, né, com missões, com os trabalhos, com todas as coisas que a convenção oferece, né, nós precisamos estar tirando um proveito disso, porque está aí para todos os membros. Né? Então, essa lição ela trata, né, da criação, né, de quando surgiu a Convenção Batista Brasileira, e que nós possamos ter um coração voltado para contribuir, né, principalmente aí com missões, que é um trabalho que vem crescendo, né, que nós precisamos estar neste momento mais difícil dessa pandemia, estar contribuindo, porque os missionários, eles não param, eles continuam trabalhando nos campos, né, pregando o evangelho. Que Deus possa nos abençoar. Amém.